Fala pessoal do oitavo ano, beleza? Na aula de hoje, a gente vai falar sobre o número de diagonais de um polígono, certo? Um polígono é uma figura com vários lados, certo? A gente tem aqui alguns exemplos de polígonos, tá? E a gente vai aprender a diferenciar um polígono convexo de um não convexo, tá? O polígono, basta ele ter vários lados, certo? E ser uma região fechada para ser considerado um polígono. Então aqui a gente tem um pentágono, aqui a gente tem esse no formato de uma bandeirinha, esse aqui é um hexágono, tá bom? A diferença de um convexo para um não convexo é o seguinte, ó. Os polígonos convexos, todos os ângulos, certo? São menores que 180 graus. Então, no polígono convexo, você não vai ter ângulos internos, que a gente vai já falar sobre ele, maiores que 180, certo? Já nos não convexos, a gente vai ter, ó, perceba que esse ângulo aqui, ó, ele é maior que 180, tá bom? Além disso, a, a, a principal característica é que se eu botar dois pontos aqui aleatórios, ó, e ligar eles, essa linha nos convexos tem que ser, não pode passar por fora do polígono, tá? Aqui, ó, como a gente pode ver, a linha passa por fora. Deixa eu só aumentar o zoom aqui. Ó, a linha passa por fora, aqui também. Já nesses dois de cima, por onde quer que você coloque os pontos, eles nunca vão passar, a linha nunca vai passar por fora, tá bom? Então, pegando aqui esses três exemplos, ó, esse do meio é um polígono não convexo, tá? Porque a linha aqui, ó, se eu botar dois pontos aqui quaisquer, se eu passar uma linha, ele vai passar por fora, tá certo? Então, vamos lá. Dito isso, pessoal, a gente tem algumas características, tá? Isso aqui a gente já estudou nos anos passados, isso aqui é só uma pequena revisão para a gente entrar no conteúdo dessa semana. Então, um polígono, ele tem vértices, ele tem lados, tem diagonais, ângulos internos e externos, tá bom? Os vértices são esses pontinhos aqui, ó. Como a gente pode ver nesse polígono aqui, é o ponto A, é o ponto B, ponto C, o D e o E, tá certo? Os lados são as linhas que ligam dois vértices. Então, aqui, ó, essa linha aqui é o lado A, B, porque vai do ponto A até o ponto B, certo? E aqui a gente tem vários outros. As diagonais são linhas que ligam, são segmentos, né, que ligam dois pontos, dois vértices, porém, eles não podem estar do lado, porque se for do lado, ó, por exemplo, os pontos B e E estão do lado do A. Se eu ligar, eu não vou estar construindo diagonais, eu vou estar construindo os lados. Então, a gente tem que ligar os lados não adjacentes, ó. Ou seja, os lados que não estão do lado, beleza? Então, aqui a gente tem várias diagonais. A gente tem os ângulos internos, que são os ângulos na parte de dentro, e tem os ângulos externos. Ó, os ângulos externos são compostos por um dos lados, certo? E a continuação do outro lado, certo? Então, a gente tem aqui o ângulo externo E. Aqui, ó, a gente tem o ângulo externo D, certo? Porque aqui eu continuo esse lado, ó. Continuo, ele prolonga aqui, e essa abertura é o ângulo externo, tá bom? Outra característica do ângulo externo é que ele e o ângulo adjacente, né, o ângulo de dentro aqui, sempre vão formar 180 graus. Então, por exemplo, se esse ângulo aqui for 120 graus, esse de fora tem que ser 60 para a soma dar 180, certo? Então, essa é uma característica dos ângulos externos, que quando você soma com o interno, ele dá 180. Bom, falando agora do número de diagonais de um polígono convexo, a gente tem o seguinte, ó. Observe o polígono convexo abaixo. Os segmentos AC, AD, AE, BD, BE, BF, CE, CF e DF são suas diagonais, certo? Porque, ó, eles ligam vértices que não estão do lado. Note que a diagonal AC tem extremidades em A e em C.
Por isso a diagonal AC também pode ser identificada por CA, certo? Porque a ordem das letras aqui, ó, não vai alterar a minha diagonal, tá bom? Então, AC é a mesma coisa que CA. Para saber, por exemplo, quantas diagonais podemos traçar a partir do vértice A no polígono acima, temos que desconsiderar 3 vértices, certo? Por quê? Vamos lá, ó. Vamos pegar o exemplo aqui do AC, né? Vou até dar um zoom aqui para a gente conseguir enxergar melhor. Nesse caso aqui, pessoal, eu posso traçar, ó, a diagonal AC, como o livro já traçou, a diagonal AE e a diagonal AD. Mas eu não posso traçar uma diagonal saindo de A, chegando em F. Não posso, porque isso aqui é um lado, tá? Não posso ir para B, porque isso também é um lado, não é uma diagonal. E eu também não posso traçar uma diagonal de A para A, porque, né, ele não seria nem um segmento de reta, isso. Então, esses 3 aqui, ó, eu desconsidero, tá? Então, quando eu for calcular quantas diagonais estão saindo do ponto A, eu tenho que tirar essas 3, certo? Ou seja, restam só, aqui como eu tenho 6 diagonais, né? Menos as 3, então eu posso traçar 3 diagonais, certo? E se eu tivesse 8 lados, eu teria que tirar os 3, então eu teria 5 diagonais, certo? Então, se eu tivesse n vértices, eu tiraria os 3, ele próprio e os 2 de lado, sobrariam n menos 3, certo? Aí vai depender do número de vértices que você tem. Assim, podemos traçar 3 diagonais a partir de A, como eu comentei, né? Uma delas com o extremo em A e outra no extremo no vértice C, D e no E. Veja agora o que Isabel e Jorge concluíram observando a quantidade de diagonais que partem de um dos vértices de alguns polígonos convexos. Então, aqui, ó, número de vértices, 7. Número de diagonais, né, relativos a um dos vértices, 4. Então, em cada vértice, ó, eu vou ter 4 diagonais. Aqui, como eu tenho 8 vértices, eu vou ter 5 diagonais. Exatamente naquela relação que a gente chegou, ó. E aqui, 9 vértices, 6 diagonais. Ó, se um polígono convexo tem n lados, esse n, pessoal, pode ser 10, pode ser 15, pode ser 20, tá? Não tem limite. Então, de cada um dos seus vértices partem n menos 3 diagonais, como a gente tinha comentado. Como esse polígono tem n vértices, o número de diagonais D desse polígono é dado por n vezes n menos 3, certo? Por que n vezes n menos 3? Vamos lá, ó. Esse primeiro n aqui significa o número total de vértices, certo? Ó, então, eu vou construir aqui um pentágono. O meu n seria 5, tá bom? Esse n menos 3 é a quantidade de diagonais que saem de um único vértice, tá bom? Então, daqui, ó, saem 2, né, ó. Daqui saem 2. Daqui, eu vou até botar o nome aqui, ó. A, B, C, D e E, para ficar mais fácil. Então, de A parte para D e para C, de B parte para E e para D, de C parte para A e para E, certo? De D parte para B e para A, e de E parte para B e para C. Perceba que eu vou andando por cada um dos 5 vértices. Então, fica 5 vezes. Quantos vértices saem de cada um? 5 menos 3, né? Ou seja, você tem 5 vértices, de cada vértice saem 2 diagonais, então você tem ao todo 10 diagonais. Confere aqui, ó, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 diagonais. Então, o que aconteceu aqui? Aconteceu o seguinte, ó. Quando você parte de A para C, você conta uma diagonal. Quando você parte de C para A, você conta outra diagonal. Então, em cada um dos vértices, a gente meio que conta dobrado, tá certo? E é por isso
que acaba dando o dobro. Para solucionar isso, ó, a gente vai fazer n vezes n menos 3, né? Tudo isso aqui dividido por 2, porque aí você soluciona o fato de você achar uma diagonal indo e a mesma diagonal voltando. Você conta ela 2 vezes, então você só conta a metade para saber quantas diagonais tem, tá bom? Ó, temos então que o número d de diagonais em um polígono convexo de n lados é a metade de n vezes n menos 3, ou seja, a formulazinha que a gente chegou, certo? E aqui, para pensar, qual é o polígono que não tem diagonais? O triângulo, certo? Por quê? Ó, perceba que no triângulo, todos os vértices estão do lado dos outros dois. E como a gente comentou anteriormente, para ele ser uma diagonal, ele não pode partir para os pontos, né, para os vértices que estão do lado dele. Então, como aqui ele não tem para onde ir, não tem nenhuma diagonal. Outra justificativa seria usando a própria fórmula. Ó. Como aqui você tem 3, né, o n é 3, seria 3 vezes 3 menos 3 sobre 2. Isso aqui é 0. Então, acaba tendo o quê? 3 vezes 0 sobre 2, que é 0. Então, você não tem nenhuma diagonal. Beleza? Bom, pessoal, agora ó, fica aqui a atividade, essas 3 questõezinhas para vocês fazerem, tá bom? Vai ficar no formulário e a gente se vê na próxima aula. Beleza? Valeu, pessoal.